Olá, seja bem-vindo a esse webinar. Meu nome é Eric Salgado e hoje eu vou te mostrar como você realmente pode e vai ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Ok, creio que você já está vendo a minha tela aqui. Então vamos lá. Esse webinar chama Os 6 Setups Institucionais dos Market Makers. Descubra como você pode operar lado a lado com a maior força de mercado, que é o Market Maker. Se você já é um trader, hoje é o dia em que tudo vai fazer sentido. Eu digo isso porque às vezes você está operando alguma estratégia, algum sistema, mas que no fundo não faz sentido, né? Você não entende o porquê que aquele negócio funciona ou não funciona, você não sabe nem por que você está operando aquilo. Hoje você vai ver um negócio que faz sentido, ok? Bom, esse webinar está sendo gravado para você poder assistir aí no conforto da sua casa, quando você tiver um tempo, quando você estiver tranquilo, quando você puder prestar atenção, né? Sem distrações. E aí eu vou estar aqui no meu WhatsApp para responder as suas perguntas. Então, se você está assistindo e no meio do caminho apareceu alguma pergunta que você queira uma resposta, basta você me chamar aqui no WhatsApp, manda a pergunta para mim e você vai ficar surpreso de ver como eu respondo rápido, tá bom? Então é quase se fosse ao vivo. Você assiste daí, manda as perguntas, eu respondo daqui e no final tudo vai dar certo, tá bom? Então, alinhando expectativas. Olha só, nós estamos falando sobre trade institucional. Tá? Existem diversas formas de trading institucional. Existe o swing trade, existe um swing trade um pouco mais longo, existe montagem de posições, existe a parte de investimentos, a parte de hedging. Hoje nós estamos falando em day trade institucional. Eric, mas o institucional faz day trade? Faz bastante day trading, tá bom? É o que a gente chama de zero DTE. E esse sistema é diferente de tudo que você já viu. Não parece com nada que você tem na sua tela, nenhum indicador que você usa é diferente. Então hoje você vai conhecer esse negócio. Se você achar que faz sentido para você, então a gente vai começar a operar junto, né? E você vai demorar aí de 1, 2 semanas para realmente dominar todo esse sistema. Tenho certeza que você tem inteligência para saber que um sistema extremamente sofisticado, que os bancos usam com milhões e milhões de dólares, não é um negócio que você vai aprender em 10 minutos. É um negócio que você vai ter que reaprender a operar, vai levar alguns dias, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Você consegue aprender, basta estar ali prestando atenção, querendo realmente, né, aprender, fazendo isso com propósito que você vai conseguir aprender, eu te garanto, tá bom? E uma hora você tem que começar. Se você tivesse começado 2 semanas atrás, hoje você já estava aprendendo como profissional aí, tá bom? Bom, heads up número 3. Se até agora nada funcionou, é porque leitura de padrão gráfico não funciona. Ô, Eric, mas não funciona? Não, não funciona. Ah, mas eu conheço gente que ganha dinheiro. Ganha dinheiro com gerenciamento de risco, gerenciamento de posição, não com o sistema de leitura gráfica. Porque, meu amigo, se tivesse algum padrão gráfico que realmente funcionasse na maioria das vezes, vamos dizer 70% das vezes, ninguém operava mais nada. Ficava todo mundo esperando aquele padrão para poder operar, né? Então não funciona porque não funciona, não tem sentido, o mercado não funciona dessa forma. Existe um negócio chamado apofínia, que é um fenômeno onde você vê um padrão aonde ele não existe. Sabe quando você olha assim para a madeira e você enxerga um rosto ali? É porque você está enxergando um negócio que você quer enxergar, não é um rosto, entende? Então, no trade a gente tem a mesma coisa. Às vezes você enxerga um padrão que, cara, você está enxergando, mas não quer dizer que está acontecendo um padrão e pior ainda, que ele vai dar um resultado qualquer, tá bom? Então, o que eu sugiro é o seguinte: dê a si mesmo tempo para aprender a forma certa de operar. Operar como um profissional vai valer todo o seu esforço e todo o seu tempo. E mantenha na cabeça o seguinte: é diferente, não é difícil. Nós vamos passar por coisas aqui que você nunca viu na vida, tá? Então, isso não quer dizer que é difícil, você nunca viu na vida. Ele é diferente, mas você consegue aprender tranquilamente. Você só precisa ter um pouquinho de atenção, esforço e propósito para poder aprender, tá? Você consegue, porque pô, se eu conseguir, você também vai conseguir, tá? Então, hoje o que nós vamos aprender?
como funciona a estrutura de mercado institucional versus market maker, como o market maker realmente opera e o que está por trás de cada movimento de preço, quais são os indicadores institucionais que podem te ajudar a mapear e antecipar os movimentos de market maker, quais são os 6 setups de altíssima probabilidade que guiam todas as minhas operações e como operar de maneira profissional. Eu sei que algumas questões vão aparecer durante o webinar, então eu já vou dar a resposta para você aqui, tá? Então vamos lá. Isso aqui é só para Nasdaq. Ah, Eric, funciona para qualquer coisa, para ouro, petróleo, B3? Não, não funciona, tá bom? Quem opera sistema que funciona para tudo, opera sistema de leitura gráfica, que aí é movimento de candle e eles usam para qualquer coisa, tá bom? Mas funciona para tudo? Não, que na verdade não funciona para nada, então os caras usam. O sistema que a gente opera, ele é baseado no posicionamento institucional, no posicionamento do market maker, em cálculos de volatilidade de mercado. Então a gente tem que pegar muito dado, fazer muita conta e criar uma leitura de estrutura de mercado que a gente só consegue fazer isso com Nasdaq, tá? Existe forma de fazer com SP500, existe forma de fazer com outras coisas, mas a gente só faz com a Nasdaq. Eric, funciona com qualquer corretora? Eu tenho uma conta no NinjaTrader. Dá para operar? Dá, cara. Você pode operar em qualquer corretora que você quiser. NinjaTrader, Tradovat, Webull, Interactive Brokers, CFDs, o que você quiser operar, né? MetaTrader, dá para operar. Se é Nasdaq, tá valendo, tá bom? O seu dinheiro fica com você. Você opera na sua corretora, aonde você quiser, tá bom? Eric, funciona 24 horas por dia? Porque o mercado de futuros funciona 24 horas por dia. Sim, o mercado de futuros funciona 24 horas por dia, mas não. A gente só trabalha na seção americana, porque eu preciso do posicionamento institucional americano e do market maker americano. E isso a gente só vai ter mais ou menos um pouquinho antes de abrir o mercado ali da seção americana, que é das 9h30 da manhã até as 4 horas da tarde aqui em Nova York. Então, só nesse horário. Se você não pode estar no mercado durante esse horário, esse sistema não é para você. Esse sistema é para quem pode dedicar pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Você não precisa ficar no mercado das 9h30 até as 4. Se você ficar no mercado das 9h30 até as 10h30, 11, máximo 11h30, já resolveu o problema, tá? Normalmente eu fecho todos os dias com 1 hora, 1 hora e meia de operações, eu já encerrei, tá bom? Dá para operar options, futuros, CFD e as próprias ações da Nasdaq. Se é Nasdaq, está valendo. Ah, mas eu opero futuros no NQ ou no MNQ. Dá para operar. Ah, eu opero options no QQQ. Dá para operar. Ah, eu opero NDX. Dá para operar. Ah, eu opero CFD, o S100. Dá para operar. Se é Nasdaq, o movimento é igual, dá para operar. Tá bom? Dá para fazer no telefone? Não, não dá para fazer no telefone. Você tem que ter uma tela grande ou 2 telas, tá? Você tem que ter espaço de tela para você poder ler os indicadores e operar no seu broker, ok? Tem que fazer direitinho, o telefone não funciona para a gente aqui. Eric, posso fazer com conta real, dinheiro próprio? Pode. Pode usar conta real, pode usar capital próprio, pode usar mesa proprietária, pode usar conta demo, pode usar o que você quiser. Na verdade, seria até bom se você começasse numa mesa proprietária, numa conta demo, para você entender o sistema e quando você se sentir seguro, aí você vai para uma conta real e opera o seu próprio dinheiro, tá bom? Beleza. Vamos lá, pergunta: você é um trader Indiana Jones? Cara, o que é o trader Indiana Jones? É aquele cara que fica caçando o santo grau, né? O santo grau no mundo do trade, a gente fala que é aquele indicador, né, que todo mundo quer e que ninguém acha, que fala quando você compra, quando você vende, você só tem que seguir o indicador e vai ficar rico. Esse é o santo grau, isso é o que todo mundo quer. O cara quer isso aqui, ó, um indicadorzinho que fala compra aqui, vende aqui e vai ganhar dinheiro, tá? Esse trader aqui é um cara que passa a vida toda procurando um sinal de compra e venda que funciona todo dia. Só que, velho, não existe, tá? Ele não quer entender o mercado, ele quer apenas seguir um sinalzinho fácil. É aquele cara que está atrás de bot, atrás de sistema automático, atrás de algo, system, essas coisas que os caras inventam para vender, tá? Na cabeça desse camarada aqui, faz sentido ganhar $1.000 por dia sem aprender uma nova profissão, sem valer o dinheiro, apenas seguindo um robô ou um sinal milagroso. Então é assim, ó, todo mundo estuda para ficar bom em alguma coisa, menos o trader Indiana Jones. O advogado estuda, o engenheiro estuda, o médico estuda, o dentista estuda, o professor de educação física estuda, todo mundo estuda. O operador, o analista, todo mundo estuda, menos o trader Indiana Jones. Ele acha que ele vai achar
esse cara aqui, ó, que é só ele conectar uma conta, botar dinheiro ou ficar apertando compra e venda quando der o sinalzinho e ele vai ficar rico, ele não precisa entender o mercado. Se você é esse cara, na verdade, então você é vítima de vendedor de santo grau. E por causa da sua ganância e falta de inteligência, tirar dinheiro de você é a coisa mais fácil do mundo. Não entenda isso como ofensa. Entenda isso como uma bandeira vermelha, um alerta vermelho para você. Se você é um cara que fica procurando o santo grau, você vai ficar comprando curso, sinal, algo, você vai ficar comprando bot, você vai ficar comprando um monte de coisa para alguém resolver o problema para você. E amigão, olha, se existisse um robô que você coloca lá e ele fabrica dinheiro para você todo dia, não ia ser vendido por R$ 1.000, não, tá? Ia ser vendido por milhões, porque é o que todo mundo quer. E se existisse também, acaba o dinheiro do mundo, cara. Não tem como, não dá para sustentar. Não existe, tá? Tira isso da sua cabeça. Mercado financeiro tem que ser entendido e operado. É uma profissão, tem que ser respeitada. De novo, você não precisa ficar 8 horas por dia no computador. Você pode resolver isso em 2 horas por dia, como praticamente toda a profissão, né? Se você é um profissional que trabalha com a sua cabeça, às vezes 2 horas concentrado, focado, você resolve muito mais problema do que em 8 horas de trabalho sem propósito, tá bom? Vamos lá então. O que você vai levar desse webinar? Eu te garanto, garantia minha, tô te falando, você pode me cobrar isso aqui lá na frente, que você vai ter uma taxa de acerto muito maior. Você vai fazer menos trades por dia, coisa de 2 ou 3 trades por dia, muito menos estresse emocional, porque o preço está mexendo, mas você sabe o que está acontecendo no mercado, você está operando com confiança, você sabe por que você fez um trade, tá? Muito mais lucro com menos esforço. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês depois. E tudo que você precisa fazer é executar um dos 6 setups quando eles aparecerem. Todo o resto é ruído, tá bom? Bom, como é que você implementa isso aí? Então, você pode fazer da seguinte maneira: se você já opera, já tem uma estratégia, já está ganhando dinheiro, você pode integrar esse sistema com o seu sistema para validar suas operações e te dar mais confiança. Então, por exemplo, se você está numa operação vencedora, o meu sistema vai falar para você até onde esse trade vai. Você vai poder segurar mais tempo o seu trade, porque a maioria das pessoas não sabem exatamente aonde o mercado vai. A gente sabe, tá? E se você de repente está querendo entrar num trade, mas o meu sistema está te mostrando que ali não vai virar, evita um stop. Então, você pode usar o meu sistema aqui para te ajudar no seu trade. Agora, se você não sabe nada ou se você tem um sistema mas que não funciona, não está feliz, cara, esquece tudo e vem com tudo aqui nesse negócio. Opere exclusivamente esses 6 setups por 21 dias em uma conta demo. Sem hesitação, sem dúvida ou improvisações. Apenas siga o método e você não vai acreditar no resultado que você vai ter se você simplesmente seguir esse método aqui, tá? Essa é a única estratégia que comprovadamente é eficaz, porque ela é baseada na estrutura real de mercado. É assim que as instituições operam, é assim que você deveria operar. O meu nome é Eric Salgado, eu sou analista-chefe de Nasdaq e SP500 do BHG Bank. Eu sou especialista em zero DTE, que é o Day Trade institucional. Então, de novo, existem outras formas de trade institucional. O meu negócio é o zero DTE, são trades curtos durante o dia, tá? Todos os dias, às 9h15 da manhã, eu entrego uma análise ao vivo do mercado para os trades da minha mesa de operações no banco e para a minha comunidade, onde de repente você vai estar fazendo parte, vai poder operar comigo ao vivo. A minha taxa de acerto é de mais de 90% e eu só opero os 6 setups que você vai aprender comigo nesse webinar. Ah, Eric, quer dizer então que eu posso entrar na sua sala e ficar ao vivo com você lá copiando seus trades? Não. Você vai poder entrar na minha sala e você vai ver toda a minha leitura de mercado. Eu vou ler o mercado junto com você, eu vou te mostrar onde que compra, onde que vende, onde que é pullback, onde que acelera, onde que para, aonde que ele vai ficar consolidado. E eu vou te falar os trades que eu estou executando, porque são os trades que os traders da minha mesa operam, né? Então eu falo, vamos comprar, vamos vender, e você vai poder fazer a sua própria avaliação e ir operando ali junto comigo, tá bom? Basicamente é isso. Mas eu quero que você entenda o sistema, porque eu quero que você tenha confiança naquilo que você está fazendo. Você tem que entender o porquê. Por exemplo, se eu falar para você, você comprou? Comprei. Por quê?
Ah, não sei, porque está indo para cima. Cara, isso não resolve. Você tem que ter um porquê que você está comprando com muita convicção, senão você não é capaz de segurar esse trade aí e vai tomar um stop fácil, tá? Então, tudo isso que eu vou te ensinar hoje não é difícil, é simplesmente diferente, porque você nunca ouviu falar, porque nego não ensina mesmo, tá bom? Então vamos lá. Participantes do mercado. Eu sei que isso aqui vai parecer tipo, sabe, feijão com arroz, mas não é. É que eu preciso passar por isso aqui para você entender realmente como é que funciona. Então a gente tem sardinha, tubarão e baleia. Sardinha, quem são? São os traders retail, que são os caras que têm 1.000, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 500 mil e estão operando ali com o próprio dinheiro. Você, no caso, tá? Aí tem o institucional, que são os bancos, os fundos, enfim, esses caras operam com muita grana, são institucionais, são os caras que realmente são os maiores do mercado mesmo, tá? Eu estou inserido aqui, eu represento um desses. E tem a baleia, que é um market maker, que é o cara que provê liquidez para todo mundo, é o dono do mercado. Vamos dizer, Eric, o que é prover liquidez? Tornar possível a compra e a venda sem dificuldade. Por exemplo, vamos supor que esse cara aqui é uma casa de câmbio que compra e vende dólar, tá? Então você está vindo para os Estados Unidos, você precisa comprar dólar. Você vai lá com real na casa de câmbio, ele tem liquidez, ele tem um monte de dólar lá para vender. Então você vai lá com R$ 1.000, o cara vai te dar lá US$ 200, entendeu? Ele tem liquidez. Aí você veio, viajou tal, e você voltou com dinheiro. Você voltou, vai com US$ 5.000 na mão. Você volta lá pro cara e vai vender esses US$ 5.000 para ele. Ele tem liquidez, ele tem real ali também para te entregar, né? Então ele vai comprar os seus dólares e vai te dar os reais. Então é como se fosse uma casa de câmbio cheio de dólar para você comprar e vender. E como ele tem muito dinheiro ali, ele tem muita liquidez. Ele é o cara que dá liquidez para o mercado. E o que, que ele ganha? Toda vez que ele compra, ele ganha um pouquinho na taxa. Toda vez que ele vende, ele ganha um pouquinho na taxa, tá? É a mesma coisa no mercado financeiro. O market maker é o cara que é o dono do mercado, é o cara que tem ali os dólares, que no caso seria os contratos, e que faz a liquidez pra gente, tá bom? Ok, vamos lá. Você já ouviu falar que 95% dos traders perdem dinheiro? É verdade. Mas não é toda a verdade, tá? Isso aqui, quando a pessoa fala, para aqui, porque é uma forma de justificar o fracasso da maioria das pessoas no mercado. 95% perde, é assim mesmo. Não é, ok? 95% dos traders institucionais ganham. E os traders institucionais representam muito mais mercado do que os retails. Aqui a gente tem alguns milhões, aqui a gente tem alguns bilhões. Entende? Então, a gente pode dizer que, na verdade, esse cara não representa muito. Quem representa o mercado é esse cara aqui. E 95% deles ganham. Ou você acha que o JP Morgan ia continuar operando o mercado se ele não tivesse ganhando dinheiro? O cara ia investir em imóveis, startups, em qualquer outra coisa. O banco não ia estar há 30 anos operando o Nasdaq se os caras não ganham dinheiro, não é verdade? Então, 95% dos traders ganham dinheiro. 95% do retail perde, porque não sabe operar, não entende o mercado, porque são pessoas que reagem ao preço. Entende? Esses caras sabem operar, eles sabem o que está acontecendo, então eles conseguem simplesmente operar sem reagir, tá bom? E tem também uma outra parte de estrutura que você vai aprender também, porque é um time de três. Ele tem um analista, um operador e um gerente de risco. Você não tem, mas eu vou te ensinar a fazer esses três papéis para que você possa operar de uma forma bem diferenciada. E esse cara aqui só ganha porque ele é um market maker, é o dono do negócio todo e ele tem o sistema de hedging dele que garante que ele não perca, vamos dizer assim. Então, se ele não perde no mercado, mas ele ganha em taxas e comissões, então ele só ganha, ok? Beleza, deu para você entender quem são os caras do mercado. Agora vamos falar um pouquinho de estrutura de mercado, que é importante você entender isso aqui para a gente entender por que, que essa estrutura funciona, tá? Então, a gente pode operar futuros, ações ou opções, não importa o que, que nós vamos operar. Eu, por exemplo, opero bastante futuros e opero opções, mas eu opero mais futuros, tá? Mas a gente olha para o mercado de opções para entender o que o market maker vai fazer no mercado de ações ou de futuros. Se você não opera opções, não tem problema. Você não precisa operar ou entender esse mercado. Você só precisa entender como é que ele funciona, tá? O que mexe o mercado mesmo, o que mexe o preço, é um negócio que a gente chama de hedging do market maker.
Tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês alguns dados de volume de mercado que eu peguei direto na CBOE e na CME. CBOE é Chicago Board Options Exchange e aqui é Chicago Mercantile Exchange. Essa aqui é a bolsa de opções e essa aqui é a bolsa de futuros, tá? Então vamos lá. Na bolsa de futuros, no mercado de futuros, o institucional, os tubarões, eles movimentam 100 bilhões por dia. 100 bilhões de dólares por dia eles movimentam, os tubarões, tá? E no mercado de opções, esses caras, todos os que estão no mercado de opções, movimentam 400 bilhões por dia. Então, o volume de mercado é muito diferente. Não é nem essa proporção aqui, né? Esse quadradinho aqui é 2,5 vezes maior que esse aqui. A gente teria que fazer um quadradinho 4 vezes maior do que esse aqui, porque esse mercado é 4 vezes maior do que esse, tá? Tá. Só que desses 400 bilhões que rodam nesse mercado aqui, o market maker, que é o dono desse mercado, ele opera 160 bilhões no mercado de futuros para redear esse mercado. Ah, Eric, mas você está falando em hedge, não estou entendendo. Calma, isso aqui eu só quero só que você entenda o conceito. Eu vou explicar tudo para você, tudo vai ficar muito claro para você hoje, tá? Mas eu estou construindo aqui os conceitos para a gente poder falar lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 400 bilhões de dólares que rodam nesse mercado aqui todo dia. E 100 bilhões nesse. Só que para segurar esse mercado, para redear esse mercado, para proteger esse mercado, o market maker, que é o dono disso aqui, ele vai operar 160 bi aqui nesse mercado. Então, no final da história, o volume desse mercado é de 260, sendo institucional e 160 do market maker. 260 bilhões de dólares são operados aqui todos os dias. E por que essa informação é importante? Porque você vai entender que o market maker sozinho é maior do que o mercado inteiro. O cara que faz o hedge de 400 bilhões de dólares aqui, só esse hedge dele é maior do que todo o institucional junto operando o mercado de futuros. Ou seja, como o tubarão não tem medo da sardinha, mas ele respeita a baleia, né? E o tubarão sabe com quem que ele está mexendo, o tubarão sabe que ele tem na mão dele 1, 2 ou 3 bilhões, mas a baleia tem na mão dela 160 bilhões, o tubarão nunca vai contra a baleia. Entendeu? O tubarão não tem respeito pela sardinha, mas tem pelo tubarão, ok? Então esse cara aqui sabe do tamanho desse. E esse cara aqui tem os mesmos indicadores que eu vou te mostrar e ele entende o que esse cara vai fazer. Então, como esse cara está operando esse mercado aqui, esses caras aqui vêm todo mundo junto, tá? Eu sei que complicou um pouco, mas daqui a pouquinho você vai entender. Eu só quero que você entenda. Vamos construindo o pensamento, tá bom? Tá bom, vamos lá. Quem é o market maker? Toda vez que você compra, ou qualquer outra pessoa compra ou vende, você faz uma operação, adivinha quem é que está do outro lado? É o market maker, tá bom? Eu tô dizendo sempre o seguinte, às vezes você está comprando e alguém está vendendo. Então você acha que você está comprando do cara que está vendendo. E não é assim. Você está comprando do market maker e o outro cara está vendendo para o market maker, né? Então lembra que o market maker aqui é como se fosse o cara do dólar, né? Então vamos lá. Eu estou aqui querendo comprar dólar, o market maker é a casa que vende dólar, né? Esqueci o nome. E aí você tem outro cara querendo vender dólar, tá bom? Então eu vou. A casa de câmbio, o market maker é o câmbio. Então eu vou aqui na casa de câmbio e falo assim: olha, eu quero comprar dólar, tá? E esse cara quer vender dólar. Então não vai acontecer assim, esse cara vende para esse. No mercado, nunca. Esse cara vai vender para esse. E esse cara vai vender para esse. Então, no final, ele vendeu e ele comprou e ele ficou no meio das duas transações. Ele ganhou comissão aqui e ele ganhou comissão aqui, tá? Então, é assim que o market maker opera. Ele está sempre no meio de todas as transações, não importa o tamanho dela. Tá? O market maker é uma instituição que garante liquidez e é a contraparte de todas as transações que acontecem. Ele está sempre lá comprando ou vendendo, que na verdade é fazendo o hedging. E não existe mercado sem ele. Agora, hedging, ele acontece muito mais do que você imagina em diversas indústrias, mas no mercado financeiro ele é obrigatório. Para você entender melhor o que é hedging, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é esse camaradinho aqui, ó, tá? Você quer comprar uma passagem de avião
para o final do ano, vamos supor que a gente está em janeiro, você quer comprar para o final do ano lá para a Europa. Essa passagem custa $1.000. Para a empresa aérea, quando ela pega esses $1.000, ela sabe que ela tem vários custos, né, para fazer esse voo. Mas o maior custo de todos é o combustível. Vamos dizer que o combustível custe $500, tá? Como é que ela vai fazer para ela se ficar segura de que ela não vai ter prejuízo aqui? Por quê? Porque, cara, essa passagem que ela vendeu por 1.000 é para o final do ano. E se até lá o preço do combustível explodir? E se duplicar o preço do combustível? Quem é que paga? Então ele vai fazer um hedge. O que é um hedge? Ele vai pegar esses $500 que seria relativo ao combustível e entrar no mercado de óleo. Ele vai comprar lá no mercado de futuros óleo, né? O crude oil, que a gente chama, que é o tick CL. Ele vai comprar lá $500 de crude oil. No final do ano, se o preço do óleo dobrou, então, aonde ele tinha 500, ele passa a ter 1.000. Ele vai sacar esses 1.000 e ele vai conseguir fazer o voo da mesma forma, porque ele precisava de 500. Só que agora a gasolina está mais cara, foi para 1.000. Ele ganhou aqui porque ele investiu, ele estava redeado, ele consegue pagar. Agora, e se o preço do óleo descer? E se em vez de 500 for lá para 250? Ele dá a mesma coisa, porque aí ele perdeu aqui, né? Ele tinha 500, agora ele tem 250, só que ele está redeado. O que isso quer dizer? Que no final do ano, se ele sacar 250, é o valor que está custando a gasolina. Então é a mesma coisa, ele vai conseguir voar de qualquer jeito. Quando ele pegou esses $500 e colocou no mercado de óleo, não importa o que acontece com o preço, sobe ou desce, ele está seguro, ele tem $500 em valor de óleo. Se o óleo subiu, ele vai ter 1.000. Se o óleo desceu, ele vai ter 300. Mas não importa, ele vai ter o dinheiro necessário para poder viajar. Então ele está redeado, entendeu? Isso é que é fazer um hedging. E acreditem que isso acontece em vários e vários mercados. No mercado financeiro é a mesma coisa. Então como é que o market maker opera? Ele não aposta se o mercado vai subir ou vai descer. Tá nem aí. O trabalho dele é lucrar com spread, comissões e taxas. Tá bom? Para isso, ele precisa se manter delta neutro, protegido, que é o que a gente chama de hedge. Ou seja, quando a empresa aérea recebeu $1.000 aqui para um voo que vai ser lá no final do ano, se ela está com esse dinheiro na mão, ela está exposta ao risco da gasolina explodir o preço. Então, quando ele faz um hedging, ele matou esse risco e ele está delta neutro, tá bom? É a mesma coisa que acontece com esse cara aqui. Então, ele não pode ficar comprado se o mercado cair e não pode ficar vendido se o mercado subir. O que isso quer dizer? Que se eu comprei Nasdaq, o market maker está vendido, porque eu comprei, ele vendeu. Então, ele não pode ficar vendido caso o mercado suba. Ele está exposto à explosão do mercado. Entende? Então, quando ele vende para mim, ele tem que imediatamente fazer um hedging para se preparar caso esse mercado suba. Né? Mesma coisa aqui. Quando eu vendo a passagem aérea, eu preciso imediatamente redear uma parte dela caso a gasolina suba. Né? Então, ele ajusta constantemente o hedge dele com base na atividade institucional. Isso aqui é o que a gente chama de delta hedging, que é o nome da estratégia, que é o nome do que a gente faz aqui, delta hedging. Tá? A chave do negócio é o seguinte: o mercado é imprevisível, mas o hedge do market maker não é. Ele precisa ajustar e você pode antecipar esses ajustes. Olha o que eu falei, não é correr atrás, é antecipar esse hedge do market maker, tá bom? Então, basicamente, como é que funciona? Funciona assim, olha, vamos dizer que o Tubarão aqui, ó, foi comprar $1 milhão de opções, tá? Quando ele compra um contrato de opções, o que é uma opção? É um contrato que ele vai ser executado no final do dia. Pode ser no final da semana, pode ser no final do mês, mas a gente só monitora os contratos que vão ser executados até o final do dia, tá? Esse contrato, na hora que ele comprou $1 milhão de Nasdaq, não mexe o preço porque ele não comprou Nasdaq. Ele comprou um contrato que dá direito dele comprar Nasdaq no final do dia por aquele valor. Ele travou o preço.
Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a Nasdaq agora está custando 590. Ele acabou de investir US$ 1 milhão em ações da Nasdaq por 590. Ele travou o preço por 590. Aí no final do dia, se ele quiser, ele executa esse contrato. Se ele não quiser, ele simplesmente abandona e ele perdeu o dinheiro que ele deu de entrada aqui. É assim que funcionam as opções. Dessa forma, quando esse cara compra US$ 1 milhão em contratos de opções, não mexe o preço, não impacta o mercado. Por quê? Porque ele não está realmente comprando Nasdaq. Ele comprou um contrato de intenção com um preço já combinado que vence no final do dia. Até o final do dia, esse cara pode desistir desse contrato, entende? Então ele não mexe o preço, ele não mexeu a Nasdaq. Ele só demonstrou uma intenção de comprar Nasdaq no final do dia por aquele valor. Agora, quando o market maker vendeu essas opções, o market maker ele é igual à empresa aérea, ele está exposto ao mercado subir. O market maker acabou de assinar um contrato de opções que o market maker vai vender US$ 1 milhão de Nasdaq no final do dia para esse cara a 590. Agora, e se a Nasdaq explodir para 600? Como é que fica? Quem é que vai pagar o prejuízo do market maker? Porque ele vai ter que vender. Né? Ele vai ter que vender por 590 um negócio que custa 600, entende? Então ele está tomando prejuízo. Então, para evitar esse prejuízo, o market maker faz um hedge, ele faz um cálculo. Por exemplo, se esse US$ 1 milhão de opções de Nasdaq foram comprados com um delta de 0,2, que é um cálculo que se faz para saber o quanto está valendo aquela opção, né? O market maker, então, ele faz um hedge de US$ 200 mil no mercado de futuros ou no mercado de ações, propriamente dito, ou no futuros ou no à vista. Então, por exemplo, para cada US$ 1 milhão que as instituições compram, o market maker vai fazer 200 mil de hedge. Agora, isso aqui não mexe preço, mas isso mexe, porque os US$ 200 mil que o market maker está colocando é no mercado de futuros ou no mercado à vista, né? E isso vai mexer o preço, porque nesse momento alguém comprou US$ 200 mil de Nasdaq, então a Nasdaq vai subir, ele está consumindo liquidez. Então, a gente observa o institucional, o que ele está fazendo, a gente calcula quanto o market maker vai ter que investir para se manter no 0 a 0, para eliminar o risco dele, e durante o dia a gente vai monitorando o preço e a variação de delta para a gente saber o quanto o market maker precisa ajustar a carteira dele. E é aí que a gente consegue saber onde nós vamos comprar, vender ou coisa parecida. De novo, eu sei que isso tudo está parecendo muito complicado para você, mas é porque é simplesmente a primeira vez que você está vendo. Não é difícil, é diferente. Essa explicação que eu dei para você aqui, a gente vai falar sobre isso praticamente todos os dias, o resto da vida, e praticamente um fim de semana sim, um fim de semana não, eu tenho treinamento profundo na plataforma, então as pessoas, elas aprendem. Daqui a pouquinho você está entendendo isso aqui, conseguindo explicar do mesmo jeito que eu estou te explicando, tá? É que agora você precisa conviver com isso, e aí isso aqui vai ser uma realidade para você no seu sistema operacional, tá bom? Não é difícil, é diferente. Para a gente operar isso aqui, a gente tem que ter indicadores institucionais para você entender esse negócio. Tá? Então, para operar como uma instituição, você precisa de ferramentas institucionais. Esqueça os indicadores comuns, porque eles só mostram o que já aconteceu. Um RSI, ele só vai mostrar que o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, e você não precisa dele para ver, é só olhar o que está acontecendo com o preço. Né? Então, por exemplo, agora a gente usa um indicador que fala o que vai acontecer. E nós usamos 3 indicadores chaves, que são esses caras aqui, o Delta Hedge, Institutional Flow e Time Pressure. Esses indicadores foram criados baseados numa fórmula melhorada de Black Scholes, que é uma fórmula vencedora do Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, esses 2 caras aqui, depois você pesquisa no Google, eles desenvolveram uma fórmula matemática para conseguir precificar o mercado e entender o quanto o market maker precisa fazer de hedge para manter o mercado eficiente. Só que isso foi feito em 1900 e bolinha, né? Já faz tempo. O mercado mudou muito, a volatilidade mudou muito, tudo mudou muito. Então a gente pegou essa fórmula, que é o que todo mundo usa, todos os institucionais, colocamos um investimento pesado em cima disso e a gente conseguiu melhorar e adequar essa fórmula para a realidade do mercado de hoje. Então a gente conseguiu criar esses indicadores
que são inspirados ou baseados numa fórmula ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, tá bom? Agora, não é igual os gráficos que você lê os indicadores que você lê no seu gráfico, onde você tem o preço e os indicadores lá. Não é. Aqui, a gente não está nem aí com o gráfico, não interessa o que acontece no gráfico. O que a gente está monitorando aqui é a estrutura de mercado. Então, são indicadores diferentes. Diferente, mas não é difícil, tá? Como é que você lê esse indicador aqui? Então, a gente tem aqui, ó, linha zero. A linha zero é esse cara aqui, ó, linha zero. Ela mostra que tudo que está em cima é positivo, tudo que está embaixo é negativo. A gente tem o preço atual e os strikes. Preço atual é essa linha pontilhada, né? Opa, desculpa. Essa linha pontilhada é o preço atual. Então você vê que o mercado agora está no 594 do QQQ, né? E esses aqui são os strikes, os níveis. Aqui é o 500 e, desculpa, aqui é o 595, 596, 597, 598, 99 e 600, né? Então você tem os preços, os strikes e aonde está o preço. A maior barra positiva, a maior barra negativa, a área de flip do mercado, aonde o mercado deixa de ser bullish para ser bearish. Se você opera e você não sabe aonde está o flip do mercado hoje, você está operando completamente cego, tá? E é uma coisa tão óbvia, tão básica, que todo trader deveria saber e ninguém sabe. E para você entender por que 95% perde dinheiro, as pessoas operam completamente cegas. Tá? Aí você tem os picos, né, que são aonde a gente tem alguns picos de delta hedging aqui, e você tem as quedas, que são importantes para a gente na hora de entender como é que nós vamos operar, e basicamente é isso aqui. Esse gráfico ele te dá um monte de informação, você só precisa aprender a ler, ok? Agora, no institucional, o gráfico ali de preços, ele vai fazer o que o indicador mostra. Por exemplo, o nosso indicador aqui, ele já está mostrando que esse dia aqui, ele vai vir aqui até o 90 e isso aqui é o 5, 6, 7, ele vai vir aqui fácil até o 597, certeza, tá? Que esse dia desse jeito aqui, 95 aqui, 96, 97, do 96, 97 é batata, eu posso já sair comprando. É claro que eu tenho uma visão ampla disso aqui, tenho mais experiência, mas esse gráfico está me mostrando o que vai acontecer e o porquê vai acontecer. E os indicadores normais, ao contrário, o indicador mostra o que o preço fez, e aqui o preço faz o que o indicador vai estar mostrando, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Delta Hedging, que é esse cara aqui. Esse gráfico, ele vai te mostrar como o market maker vai reagir ao movimento do preço. Quando você tem um delta hedging positivo, ele faz um hedge passivo. Ele vai absorvendo com compras e vendas conforme o preço vai andando. É um devagar, é baixa volatilidade. Quando você está operando em delta hedging negativo, ele faz um hedging ativo, ele acelera o mercado. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui parece que você vai ter uns movimentos grandes e aqui uns movimentos pequenininhos, né? Mas é justamente o contrário. Aqui você vai ter movimentos pequenos até aqui, mas se a gente entrar nessa área negativa, você vai ter uns baita movimento grande, entende? Então, ele fala a velocidade do mercado. Tá? Além disso, ele dá também um negócio para a gente chamado hedge walls, que são as paredes de hedging, onde o mercado deve dar uma parada, e logo mais eu vou explicar para vocês por quê. Aí você tem o institutional flow. O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui mostra a posição do institucional, dos grandes participantes do mercado. Quando você tem um flow positivo, os caras estão comprando. Quando você tem um flow negativo, os caras estão vendendo. Quando você tem um flow muito grande, você tem muito interesse naquela região. E, acima de tudo, quando você tem uma queda de flow assim, brusca, né? Por exemplo, daqui para cá, daqui, ó, 95, 96, 97, do 97 para o 98, você tem uma queda de flow muito grande, você já sabe que o interesse do mercado acabou aqui, ó, no 97. Isso aqui já não vale mais nada, tá? Então, esse gráfico também te dá informações importantes. Daqui a pouquinho você vai entender como usar isso aqui. Aí você tem o time pressure. Esse é um outro gráfico, um outro cálculo que mede a obrigação do market maker de comprar ou vender para manter a carteira dele empatada, tá bom? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para você entender.
Tá? Vamos supor que uma instituição comprou lá US$ 1 milhão. Aí o market maker teve que fazer um hedge de 200 mil. Porém, o dia está andando para cima, a volatilidade implícita está subindo, o mercado está ficando mais otimista, e mesmo que esse preço aqui mexa pouquinho, só o otimismo e a possibilidade do mercado alcançar esse nível aqui, esse cara já não vale mais 1 milhão, ele agora vale 1.100.000. E aí o que o market maker tem que fazer? O market maker ele tem que atualizar. Não adianta mais ele ter 200 mil. Agora ele precisa comprar 200 e ele precisa colocar mais 10 mil. Ele precisa levar para 210. Então, esse gráfico aqui, ó, ele está te dizendo o quanto o market maker precisa equilibrar o hedging dele. Então, ele é obrigado a comprar ou ele é obrigado a vender. Então, quando você tem uma pressão positiva, ele está comprando. Quando você tem uma pressão negativa, ele está vendendo. Quando você tem um pico de pressão, é quando você chegou num alvo ou no fim de um movimento. Ele vai tirar a mão aqui. Tá? E quando você tem a pressão crescendo, que nem é o caso aqui, ó, é porque está aumentando a pressão, tem uma continuidade de movimento. Tá bom? Eric, é muita coisa, muita informação, não estou entendendo nada. Cara, calma, nós estamos só no seu primeiro contato com tudo isso aqui. A ideia não é você aprender hoje. A ideia é você determinar se isso faz sentido para você ou não, para que então eu possa te ensinar num curso detalhado, minucioso, operando ao vivo com você, fazendo leitura do mercado ao vivo todo dia com você. Então hoje eu estou só te apresentando, tá? A ideia não é que você aprenda, a ideia é que você entenda. Tá bom? Então, quando você junta esses três caras aqui, o Delta Hedge, o Institutional Flow e o Time Pressure, você vai descobrir a direção do dia, o alvo superior, alvo inferior, zona de reversão, melhor trade do dia, antes das 9h30, você já sabe o que dá para fazer. E quando você junta, você também vai entender os 6 setups do Market Maker, que quando a gente fala setup, dá a impressão daquele setupzinho barato de YouTube. Não é. Não é um setup, é uma estrutura de mercado. Seria 6 estruturas de mercado, né? Que é rompimento de alta, rompimento de baixa, reversão no topo, reversão no fundo, mercado consolidado e proteção de delta hedging negativo. Tá bom? Beleza. Aonde você tem acesso a esses indicadores? Na Quantico Cap plataforma, na plataforma Quantico Cap. Ela é basicamente isso aqui. Tem mais um monte de informação, mas isso aqui é o que interessa mesmo, tá? Essa é a única plataforma criada exclusivamente para operar com base no Hedge de Market Maker. São indicadores institucionais exclusivos que ninguém tem, 100% focado no day trade da Nasdaq, e todas as ferramentas e indicadores são proprietários e exclusivos desenvolvidos para oferecer clareza e não distração. Eu opero há muito tempo, e não quero contar história triste, mas assim, eu vendi uma empresa aqui nos Estados Unidos, eu era dono da Builderall, a Builderall era uma grande plataforma de marketing digital, eu vendi essa empresa por milhões de dólares, e eu já operava no mercado, só perdia dinheiro, e aí foi o dia que eu falei, cara, eu vou pegar então uma parte desse dinheiro e vou investir na minha paixão, eu vou parar de perder dinheiro no mercado, eu vou descobrir como é que funciona. E aí, cara, eu fui atrás e montei. Contratei físico, contratei matemático, contratei analista, contratei gente que trabalhava dentro de market maker, contratei programador quântico, contratei trader, montei uma equipe fera e por 2 anos nós desvendamos e montamos esse negócio aqui. E esse negócio virou uma coisa incrível. E é claro que eu opero com isso aqui, abriu portas para mim, me levou a trabalhar dentro de um banco, né? E hoje eu opero 100% usando esse sistema e é claro que eu montei uma comunidade, eu tenho várias outras pessoas usando o mesmo sistema, porque não tem sentido eu guardar isso aqui para mim, não tem sentido nenhum, né? Se você é o melhor cara do mundo para fazer torta de limão, você não vai comer torta de limão até morrer, você vai vender a sua torta de limão, né? Se você é o melhor desenhista do mundo, você não vai encher a sua parede de desenho e ficar quieto, você vai vender, você vai expor, você vai transbordar. Aquilo que você faz muito bem, aquilo que você é muito bom, você transborda, e é o que a gente está fazendo aqui, tá bom? A Quantico Cap é hoje a melhor plataforma do mundo para operar Nasdaq 0 DTE, e eu posso te falar com tranquilidade que sou um dos melhores analistas do mundo para Nasdaq 0 DTE. Isso mesmo, tá bom? Se você conhecer alguém melhor do que eu, por favor, me apresenta, porque eu pago mentoria, o que for, para aprender com esse cara. Porque
eu já aprendi bastante, eu tenho muito tempo de mercado, o desenvolvimento desse negócio me levou a um nível incrível de conhecimento de mercado e hoje eu me considero um dos melhores do mundo para operar zero DTE, para operar o day trade institucional aqui, tá bom? Então, é isso que eu estou transbordando, é isso que eu quero te dar a oportunidade de fazer junto comigo. E outra, não existe competição aqui. Se eu estou comprando e eu tenho 1.000 pessoas comprando comigo, a gente só está dando mais força para o mercado, entende? Quanto mais pessoas operarem na mesma direção, mais forte o mercado fica. É claro que 1.000 pessoas não representa nada, mas também mal não faz, vamos dizer. Tá bom, pessoal? Então, essa é a Quantico Cap, a plataforma que tem tudo, e eu vou explicar para você como é que funcionam os setups dentro dela, então. Então, vamos lá. Como é que funciona o setup de Delta Hedging? Você vai usar o Delta Hedging, que vai te dar velocidade, alvo, suporte e resistência. Você vai usar um Institutional Flow, que vai te dar o volume e interesse institucional, se é comprador ou vendedor. E você vai usar o Time Pressure, que é a necessidade do market maker de comprar ou de vender. Então, por exemplo, vamos falar de um setup de bullish breakout, né? Rompimento para cima. O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter um Delta Hedging positivo. Eu preciso ter a maior barra acima do preço. Eu preciso ter Institutional Flow positivo até o alvo. E eu preciso ter time pressure positivo crescendo até o alvo. Ai, Eric, mas é muita coisa. Cara, fica tranquilo, porque depois de 2 semanas, isso aqui vai estar memorizado dentro do seu coração, assim, sabe? Você não vai ter problema em identificar isso aqui. Na prática, como é que funciona? Funciona assim, ó. Essa aqui é a plataforma, a Quantico. Eu estou no modo de replay aqui, tá vendo aqui, ó, replay, né? E eu estou no dia 15 de setembro de 2025, às 9h31 da manhã. Tá vendo a data aqui, ó? Esse horário é o horário que você tem aqui essa barrinha amarela. O preço estava aqui, ó. Então, às 9h31 da manhã, eu não estava vendo as velas aqui, ó. Não estava vendo o gráfico. Eu estava aqui, ó. Tá vendo pelo horário aqui, ó? Eu estava aqui. Eu só estava vendo isso aqui no gráfico. Eu não estava vendo mais nada. Então, como é que você opera sem ter uma leitura do que vai acontecer? Não opera. Você usa os indicadores, que esses eram os indicadores às 9h31 da manhã, que te falam o que está acontecendo. Então, vamos lá. O que eu estou procurando aqui? Qual é a minha situação? Eu estou operando em Delta Hedging positivo. E a maior barra de Delta Hedging positivo está acima do preço. Então, cheque 1, cheque 2, né? Agora, o Institutional Flow, que é o institucional, ele está comprado, velho. Ele está comprado, esse negócio aqui, até o 91. Você está vendo aqui, ó, que esse aqui, a maior é a 90, né? Mas o 91 ainda é grande. Aí eu despenco o interesse do 91 para o 92. Então é o seguinte, cara, esse mercado vai vir para o 90 com certeza e tem uma grande possibilidade de vir para o 91, porque eu ainda tenho um comprador aqui. Agora, do 91 não passa, porque acabou o interesse. O preço só vai se mexer se tiver razão para mexer o preço. O preço não mexe porque você está torcendo, porque fez macumba. Não. O preço só se mexe se tiver razão. E aqui o interesse institucional acabou, não vai mexer, né? A maior barra é o 90, ok? Ok. E aí eu vejo aqui na pressão de tempo, e eu vejo que o market maker está sendo obrigado a comprar. Ele entrou em time pressure positivo, aumentou o positivo no 90 e ele vai até o 91. Então olha só que coisa interessante. O Delta Hedging está comprador com a maior barra no 90. O Institutional Flow está comprador com a maior barra no 90. Mas a pressão em cima do Market Maker está compradora com a maior barra no 91. E isso eu estou vendo às 9h31 da manhã. Enquanto você não sabe o que você vai fazer do dia ainda, você está esperando o mercado bater em algum nível, reverter para pegar reversão, a gente já sabe que esse mercado vai subir e ele vai vir até o 91, 591. Então aqui eu já posso colocar uma compra. E eu, cara, e sem sofrimento, ó lá, coloquei a compra aqui, ele foi, deu um pullback, deu um pullback, foi, ruído, olha aqui o 91, aqui, ó, pum, 91, bateu no 91 e começou a segurar. E ficou parado aqui no 91, no final do dia ele ainda até foi para o 91,5, né, mas não chegou no 92, isso aqui já era fechamento, tá vendo aqui, ó, 4 horas da tarde, ó, fechamento. Ficou o dia inteiro em cima, consolidou em cima, ele foi consolidar lá na maior barra gama de todas. Tá bom? Então, basicamente, gente, é isso aqui que acontece. Às 9h31, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Tudo que eu tenho que fazer é executar o setup. Bom, é diferente, não é difícil,
Tá bom, pessoal? Você não olha para cá, você não se atrapalha com linhas, você não se atrapalha com nada aqui, tá bom? O que você vai fazer é olhar para cá e ver a estrutura de mercado. O mercado está comprador para o market maker, o mercado está comprador para as instituições e o market maker está sendo obrigado a comprar mais para igualar o hedging dele. Esse mercado vai subir e ponto final. Pronto, é só isso que você precisa saber, tá? Agora, antes que você desista aí do seu futuro, porque você achou que é muito difícil, e não é, é só diferente, eu vou te falar uma coisa. A plataforma ela possui uma inteligência artificial que te ajuda nas análises. Então, você tem ali aparecendo todo dia Setup Finder, se é o Breakout 1, o 2, se é um nível de proteção, se é setup, não está claro o setup, você vai ter aqui o setup falando para você o que vai acontecer, tá? Não é sempre que isso aqui aparece, mas quando ele aparece é bem assertivo mesmo. O ideal é você aprender e você fazer a leitura do setup. Tá? Você vai ter um vídeo de onboard para garantir que você entende todo o necessário para começar a operar o nosso sistema. Então você vai ter um vídeo de onboarding no nosso sistema. Desculpa. Além disso, você vai ter tutoriais e um curso exclusivo sobre Delta Hedging, muito profundo para você dominar o método todo. Esse curso de Delta Hedging, que eu falo sobre hedging de market maker, não existe no mercado brasileiro. Tá? Sou só eu que sei e dou esse curso aqui. É claro, outras pessoas sabem fazer também, mas não sabe fazer com a mesma excelência que eu sei e também não estão por aí dando curso. E eu também não estou vendendo o curso. Na verdade, o curso faz parte do programa aqui, porque você tem que aprender esse negócio, tá? E além disso, mais importante, todos os dias, antes da abertura do mercado, acontece uma call ao vivo, lendo os indicadores com você em tempo real. Ou seja, lá no mercado, o mercado abriu, olha, era 9h31. Eu estaria no mercado aqui falando assim, pessoal, olha só, nós estamos positivo, o mercado, enquanto ele ficar nesse nível aqui, nós estamos comprando, esse cara vai vir aqui até o 90, mas existe a possibilidade da gente pegar um 91 por causa desse alvo aqui no time pressure. O institucional flow está comprando até o 91, então vamos fazer o seguinte, galera, vamos comprar 2 contratos, no 90 a gente sai parcial e deixa um contrato correndo até o 91, entendeu? Então, basicamente, eu estou de manhã fazendo essa leitura com vocês, e aí eu faço a leitura, você lê também aí do seu lado, e com o tempo você vai aprendendo, daqui a pouco você nem precisa mais que eu leia para você, você vai estar lendo sozinho, tá bom? Beleza. Bom, vamos falar do setup número 2, então, tá? O que é o setup número 2? É o rompimento para baixo. É o bearish breakout. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho delta hedging negativo, abaixo da barra da barreira negativa. Então, está aqui, ó, delta hedging negativo, e o preço, que é a linha pontilhada, já está abaixo da barreira de delta negativo aqui, ó, que é essa primeira barra grande, né? Ele já quebrou a barreira de entrada no delta negativo. Perfeito. Existem muitas barras abaixo do preço? Sim, existem muitas barras abaixo do preço. O institutional flow está negativo até o alvo. O institutional flow está negativo inteiro, não tem uma barra positiva nesse negócio. O mercado está comprando, o mercado está vendendo embaixo do preço e está vendendo em cima do preço. O mercado está vendidaço. Ok. Que mais? O time pressure negativo crescendo até o alvo. Está crescendo, ó. Tem um negativozinho, negativo, 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 crescendo até o 560. Então, o que é aqui? Aqui é o seguinte, cara, se ele perder esse nível aqui, a gente vende. E aí nós estamos aqui, isso aqui era 10h11 da manhã, 10h11 da manhã, ele perdeu esse nível aqui, você podia ter entrado tanto aqui quanto aqui, não tem problema, perdeu o nível, pum, pode vender. Tá? E vamos vender até onde? Até o 560, meu amigo. Até o 560 ele vai vir, porque quando ele entra em delta hedging negativo, ele acelera e ele vai até o próximo nível relevante. Tá? E eu vou te falar mais sobre essa aceleração depois, mas só lembra que quando ele entra em delta hedging negativo, ele acelera até o próximo nível relevante. Então, quando ele rompeu aqui, eu já estava vendendo sem medo até o 560. Agora, se eu vendi esse cara no 564 e eu fui até o 560, são 4 pontos de QQQ. Tá? Eu estou lendo os níveis do QQQ, mas o meu botão aqui eu estou apertando no NQ, eu estou apertando no futuros, eu estou tradando futuros. Ah, mas é igualzinho? É igualzinho, só muda o valor do preço, tá? Porque é exatamente o mesmo mercado, mas porque esse mercado é opções
e no mercado de opções você opera de 100 em 100, você tem que comprar ou vender 100 contratos ao mesmo tempo, se a gente mantivesse o mesmo preço do NQ ou da Nasdaq, seria impossível operar. Você ia ter que ter 2 milhões e 500, 2 milhões e 700 mil dólares de margem hoje para operar um contrato desse aqui, porque é uma bolsa de 100. É impossível, né? Então eles quebraram o valor em 40 vezes para você ter um valor diferente, mas é exatamente o mesmo mercado, ok? A única coisa que muda é o preço, que é 40 vezes menor. Ou seja, é o seguinte, do 64 ao 60 foram 4 pontos de QQQ, vezes 40 são 160 pontos de NQ. Aqui, meu amiguinho, ó, nesse dia, você vendeu esse negócio aqui, você veio até aqui, você fez 160 pontos de NQ. É coisa que trader bom leva a semana inteira para fazer. Tá bom? Você fez num trade só porque você tem confiança de que o mercado vai vir até aqui. E é assim que opera. Aí você vendeu, ele deu um pullback, deu essa recuada, você sai do trade. Não, cara, isso é coisa de scalper, a gente opera profissionalmente. Eu vendi esse negócio aqui, eu vou vir até aqui, ó, até o alvo, vamos segurar esse trade. E ele pegou e veio, tá bom? Ok. Setup número 3, o pullback no topo. O que eu estou procurando aqui? O preço ele tem que estar numa barra de delta hedging bastante relevante. E a próxima barra é consideravelmente menor, tá bom? O time pressure atinge um pico, ou a próxima barra é consideravelmente menor, ou simplesmente acaba, e a última barra relevante de Institutional Flow. Eric, mas é muita informação. Cara, isso aqui é só o webinar, eu estou te apresentando. Isso aqui tudo vai estar organizado para você em treinamento, em mentoria, em tutorial, em tudo que você precisa, tá bom? Fica tranquilo, você vai conseguir entender isso aqui, na verdade você vai matar isso aqui rapidinho, tá? Vamos lá. Então, aonde é que é o pullback no topo? E ó, eu não coloquei o horário aqui, mas pela linhazinha amarela, você já vê que a gente estava vendo isso aqui, era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, eu já sabia que o topo desse mercado era no 585. Tá vendo aqui, ó? Por que 585? Porque no momento aqui, eu estou no setup 1, eu estou comprado até o 585. Tá vendo aqui, ó, o time pressure no 585, já aonde é o pico, aonde o market maker tem que parar de comprar. Então, eu estou atualmente no setup 1. Que tudo bem, ele vale. Nesse momento é setup 1, mas eu estou querendo te mostrar o setup 3. Então esse mercado ele vai subir. Só que eu sei que no 585 eu tenho o pico do time pressure, eu tenho o fim do institucional. Olha só o institucional como ele acaba no 585. Olha a diferença do 585 para o 86. Velho, não tem ninguém comprando esse negócio no 86. Acabou. O mercado está todinho comprado no 83, 84, 85. É aqui que esse mercado vai ficar, 83, 84, 85. Entendeu? Né? Então, eu tenho aqui a última barra, ó, o 85 é a última barra de delta relevante antes de um drop. Eu tenho o drop aqui, perfeito. Eu tenho o institucional comprando até o 85, depois no 86 despenca o interesse, e eu tenho o pico do time pressure no 85. Então, é aqui que ele vai dar o pullback, né? E aí, quando ele bateu no 85 aqui, deu uma velazinha vermelha, a gente vende. E aí, um calorzinho e pau, mais 40 pontos aqui, ó. Né? Então aqui você viu que a gente já tinha setup 1, então aqui era a compra. Então vamos supor que eu tivesse comprado aqui, ele deu uma subidinha, deu um calorzinho, a gente não estopa porque a gente está vendo o que está acontecendo, esse mercado é comprado, segura porque isso aqui é só busca por liquidez, segura porque eu tenho confiança para segurar meu trade, eu só estopo quando eu preciso mesmo e quase nunca eu estopo. E ele veio, e deu outro pullback, veio, e pum, pegou 85. Pegou 85, rejeitou uma, pegou de novo, rejeitou duas, aí você já pode vender, entendeu? E aqui você já teria feito, daqui, ó, do 83 para o 85, seriam 2 pontos de QQQ, 80 pontos de Nasdaq, aqui mais 40, seria 120 pontos aqui de Nasdaq nesse dia, só seguindo o setup 1, que deu antes, e o 3, que é o que eu estou te mostrando agora, tá bom? Setup 4, mesma coisa. O preço está na última barra relevante de delta hedging negativo. Qual que é a última barra relevante? É o 560. Né? Eu quero tradar o pullback, eu quero tradar a volta do mercado. Aonde que esse mercado vai voltar? No 560. Né? A próxima barra é consideravelmente menor, sim. O time pressure atinge um pico, sim.
e a última barra relevante do Institutional Flow. Sim, o mercado, né, o institucional está vendendo até o 560. No 560 ele parou de vender. No 560 é onde eu tenho a última barra de delta hedging. O market maker vai redear esse negócio até aqui. Aqui ele não precisa mais, acabou o hedging dele. E o time pressure diz que o market maker precisa vender até aqui. Aqui ele não precisa vender mais. O preço ele só anda quando ele precisa andar. Lembra disso. Se não precisa, ele não vai. Então, no 560 é onde a gente compra. E aí o mercado veio, porque enquanto ele está aqui é setup 2, então a gente já sabia que ele ia descer, veio, pum, bateu aqui no 560. No que bateu no 560 é setup 4, velho, pode comprar. Comprou, ele foi de novo até o 565 aqui. Se você consegue segurar trade, meu amiguinho, ó, você vendeu no 564 até o 560, você fez 160 pontos na ida. Aí, quando ele bateu aqui, deu o setup 4, você comprou aqui, deixou para autorar, você fez aqui mais 160 pontos na volta. Nós estamos falando em 320 pontos de Nasdaq em um dia com 2 trades. E aí eu pergunto, faz sentido você ficar fazendo aí 20 trades por dia para ficar fazendo 15 pontinhos em cada trade e ganha, perde, e fecha o dia lá com 20 pontos de Nasdaq? Em um dia aqui de trade a gente faz mais do que você faz o mês inteiro, cara. Entendeu? Basta operar do mesmo jeito que o institucional opera. Ah, mas não toma stop? Cara, raramente toma. Eu vou falar para vocês do stop. Mas raramente toma. Mas eu posso até tomar um stop de 100 pontos. Cara, num dia bom eu estou fazendo 100, 200, 300 pontos. Entende? Então a conta fecha, tá? Não é só o setup, não é só o seguir os indicadores, é operar com confiança para você poder ir até o alvo e você só estopar quando você está errado mesmo. Muda tudo, gente, muda tudo, tá? Eu vou compartilhar resultado com vocês aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, setup número 5, mercado consolidado. O que a gente faz? A gente opera normalmente a volta para VWAP. O que é mercado consolidado? Está aqui embaixo, ó. Maior barra de delta hedging está posicionado no centro do range. Está aqui, ó. A maior barra de delta hedging no centro do range, tá? De novo, a maior barra de institutional flow também está localizada no centro do range. Aqui, o institutional flow, todo mundo aqui, né? E o time pressure está neutro ou numa zona de flip sem direção clara. Aqui está pequenininho o nosso time pressure. Então tá beleza. Agora, o delta hedging está todo preso aqui, ó. O market maker está redeando esse negócio nesse nível de uma força absurda que não tem nem para onde sair. E o institucional está todinho operando nesse nível aqui. Provavelmente o mercado estava esperando uma notícia, provavelmente o mercado estava esperando algum movimento macro, alguma coisa estava acontecendo que o mercado estava cercando esse nível. E aí o que acontece? O mercado não vai sair. Esse nível aqui é 83 e um para baixo 82. Ele vai ficar mais ou menos preso em volta desse nível aqui, 83, 82, ou então 83, 84, né? Ele vai ficar em volta dessa barra aqui. E olha lá o que aconteceu. Aqui é 82, aqui é 84, aqui seria o 83, aqui ó, mercado preso em volta do 83, aí ele foi lá no 82, voltou para 83, foi no 82, desceu um pouquinho mais, e aqui, desceu um pouquinho mais, voltou para lá, está no 82, então ele fica consolidado. A gente vai só tradeando em direção a VWAP que vai dar bom. Por exemplo, assim, esse aqui foi o trade do dia. Isso aqui é a minha conta da Tradovat em futuros, onde eu aperto o botão. Então eu vejo o indicador lá, mas eu aperto o botão aqui. Se você conhece a Tradovat, você está vendo esse sinalzinho aqui, ó, dá para você ver que eu fiz um trade e operei e saí positivo aqui, né? Mas aqui, se você continuasse o dia inteiro, cara, segundo desvio, compra para VWAP, né? Bateu aqui no primeiro desvio, compra para VWAP. Primeiro desvio, compra para VWAP. Primeiro desvio, compra para VWAP. Primeiro desvio, vende para VWAP. Primeiro desvio, vende para VWAP. Essas linhas aqui eu vou te ensinar como colocar no seu gráfico também, tá bom? É isso aí. Mercado consolidado é só operar em direção a VWAP. Ah, mas eu não sei se é consolidado. Como é que eu vou saber que não vai romper? Por exemplo, quantas chances ele teve de romper aqui? Ó? Olha quantos falsos rompimentos eu tive nesse nível. Não vai romper, velho. Dá uma olhada como é que tá esse negócio aqui, ó. Não rompe. Tem que confiar no sistema, entendeu? Vamos lá. E o setup número 6, que é o mais forte de todos, é o proteção contra o delta hedging negativo, tá bom? Então vamos lá. No dia 4 de setembro, 9h31 da manhã, a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer aqui. Tá? Então, o que é a proteção contra o delta hedging negativo?
O mercado ele não quer ir para delta hedge negativo. Por quê? Ó, lembra aqui que aconteceu no setup 2? Quando ele entra em delta hedge negativo, ele acelera. O market maker precisa acelerar o mercado, que senão ele estoura. Então, o market maker não quer esse tipo de volatilidade. Então, ele vai tentar segurar, ele não vai deixar entrar, tá? Então, o que eu tenho aqui? No nível, ó, o ponto chega de cima para baixo, né? Tá descendo na primeira barra de delta hedge negativo, ou seja, essa barra aqui, ó, o 69, tá vendo? Ó, o do meio aqui é o 70, a maior de todas é o 71, a primeira negativa é o 69, tá? O institutional flow positivo é equilibrado ou mais forte que o negativo, né? Então, ele está equilibrado, mas, na verdade, eu tenho mais compradores do que vendedores. Eu tenho compradores, está vendo aqui os compradores no Institutional Flow? E os vendedores. Está um certo equilíbrio, mas eu estou mais forte para compradores, tá? E o time pressure, ele está neutro ou está num pico. Então, nesse nívelzinho aqui, ó, ele está meio que no flip, está meio que neutro também, tá bom? Então, o que vai acontecer? O mercado vai descer, a hora que ele pegar na primeira barra de delta hedging negativo, vai acontecer a proteção do market maker, porque ele market maker não quer deixar entrar. Porque se entrar, eu tenho esse delta hedge negativo aqui, mas eu tenho uma pressão de tempo absurda aqui que o cara vai ter que vender. E eu tenho vendedores no mercado também que vão começar a crescer se esse negócio descer. Então o market maker não quer deixar entrar, nunca. Ele sempre vai defender o delta hedge negativo. O que aconteceu? A gente põe uma compra aqui. O que aconteceu? O mercado subiu, desceu, pum, pegou no 69. Ele cravou no 69 aqui, ó. Cravou, cara. Ele tocou no 69 e já chupou o espeto aqui, ó. Pum, pum. E voltou, foi lá para cima de novo. Então, essa comprinha aqui, do 69 até o 72, foram 3 pontos de QQQ. 3 pontos de QQQ é 120 pontos de NQ, meu amigo. Deu para você fazer 120 pontos nesse setup número 6 aqui. Coisa mais linda do mundo, né? Só não ganha dinheiro quem não quer. Só que você está reparando, o horário 9h31, eu já sabia que o setup 6 estava aqui, ó. Né? Então, cara, é isso, tá? É diferente, não é difícil. Você percebeu que nós já sabemos o que o mercado vai fazer muito antes do movimento acontecer? A gente já sabe qual é o nível que vai rejeitar, qual é o nível que vai acelerar, qual é o nível que vai parar, qual é o nível que vai consolidar. Então, de novo, meu amigo, não é difícil, é o certo. A decisão agora é sua, de continuar tentando adivinhar o mercado ou operar de forma profissional com trades racionais e planejados. Operar com esperança ou operar com confiança. E eu te falo uma coisa, porque eu já estive no seu lugar aí, presumindo que você é homem. É claro que tem meninas assistindo isso aqui, né? Mas a grande maioria do pessoal no mercado hoje é homem. Eu vou te falar, pergunta para sua esposa, fala para ela assistir o webinar e pede a opinião dela. Porque quando você está operando, né, você está operando com o dinheiro da família. É o seu dinheiro, o dinheiro dela, o dinheiro da faculdade dos filhos. E provavelmente você está tomando couro, né? Provavelmente você está perdendo grana. Porque eu estou tranquilo em te falar, 95% do mercado perde mesmo. Por quê? Não porque você é ruim, cara, mas é porque você não sabe operar direito, você não opera como institucional, você opera como retail. Existem 2 formas de fazer. A forma onde 95% perde e a forma onde 95% ganha. Você está operando da forma que 95% perde, que é o que te ensinaram, que também é o que os caras sabem. Então, tudo bem. Agora você tem a chance de mudar de lado. Não precisa tomar uma decisão agora se você vai começar a operar comigo ou não. Mostra isso aqui para sua esposa, conversa, pensa bem e vê se de repente é uma boa vocês meio que mudarem de direção e começar a fazer isso aqui de forma profissional. E se você está fazendo de levinho, ganhando só uns troquinhos, fala com ela também, vê se com esse webinar aqui você não entra de cabeça nesse negócio, cara, e muda a sua vida, porque dá para fazer muita grana com isso aqui. Você só precisa aprender, tá bom? Eu vou estar com você todos os dias de manhã. Você vai aprender operando na prática, tá? E no final é o seguinte: o segredo não é prever o mercado. O segredo é saber o que o market maker é forçado a fazer. Eu também não estou falando em prever o market maker. É saber o que o market maker vai fazer. Então eu sei que o market maker vai defender o 560 ali. Entende? Aprenda isso e a sua forma de operar nunca mais vai ser a mesma porque você vai estar operando com confiança, tá? Agora, como é que você pode começar comigo?
você pode acessar a plataforma QuanticoCap. O endereço é quanticocap.com, quanticocap.com. Aí você vai acessar a nossa comunidade, ali você vai ter acesso aos tutoriais, ao curso, né? Você vai configurar o layout básico da plataforma, você vai ver o vídeo de onboarding, você vai participar dos pré-markets comigo todos os dias de manhã e você vai aplicar os 6 setups que eu te ensinei aqui agora e que você vai aprender melhor quando você entrar na plataforma, tem um tutorial para isso, por 21 dias. Agora, para testar, não. O meu sistema não precisa de teste. O meu sistema já, cara, meu sistema está sendo usado por hedge funds em Dubai, already, já, tá bom? Então, eu estou tranquilo. Esses 21 dias é para você se reprogramar, tá bom? Para você aprender e reconfigurar aí o seu cérebro, né, em operar do jeito certo. Então, por 21 dias, você só segue esses setups e você vai ver a diferença que vai fazer, cara. Você vai começar a ganhar dinheiro. Tá bom? De novo, você tem tutoriais e um curso exclusivo de Delta Hedging, que eu vou mostrar para você. Você tem análise ao vivo todos os dias às 9h15. Você tem indicadores de confirmação e extra confirmação na comunidade. Tá? O que você está contratando? A melhor plataforma com indicadores institucionais, já vou mostrar para você. Você está contratando um vídeo de onboarding que vai te ensinar, você tem um curso exclusivo de Delta Hedging, você tem a comunidade que está na mesma frequência que você tem leitura ao vivo todos os dias no mercado na abertura, você tem um plano de trade que eu coloco lá antes das 9 da manhã, você tem indicadores de confirmação e você tem eventos e treinamentos. E ainda por bônus você vai operar lado a lado com um analista que domina a leitura de mercado Nasdaq, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tinha falado de resultado, né? Olha, eu vou trazer para cá, vou colocar aqui, ó. Esses aqui são os resultados que eu tenho para te mostrar de julho até agora, tá? A gente está registrando isso aqui, eu registro ao vivo na sala. Quando você entrar, você vai ver que todo trade que aparece lá, eu registro aqui. Então, por exemplo, no dia 30 de julho, às 9h32, deu setup 1. E ele pagou em completo, deu 120 pontos. E daí foi. Agora, esse mês de agosto foi um absurdo, cara, porque no mês de agosto a gente não teve nenhum stop. Todos os setups pagaram. Todos os setups pagaram. A gente fechou o mês de agosto com 3.000 pontos. Tá bom? Aí veio setembro. Setembro é o que está rolando aqui agora, né? Que nem eu te falei que hoje era dia 21, o nosso último dia de trade foi no dia 18, tá? Se não me engano, dia 18. Acho que sim. O último dia que eu anotei foi dia 18. Vamos lá. Então, só lucro, mas teve um dia que deu um stop aqui. No dia 5 de setembro, às 10h27, a gente fez o setup 6, que era aquela reversão no fundo. Só que a gente teve um stop, 50 pontos. Agora, o que aconteceu? No dia 5 de setembro, você pode fazer a pesquisa aí, o Tesouro Americano recomprou 2 bilhões de dólares da própria dívida. E isso quebrou a estrutura do mercado. O mercado estava super comprado, era um mercado para cima, era um mercado que era para ser uma coisa maravilhosa, e no final o mercado desceu. E aí a gente teve que tomar um stop. Só que também aí ele virou e pagou 80 pontos aqui. Inclusive, eu posso até te mostrar esse mercado aqui hoje. Vamos abrir aqui a QuanticoCap para você. Eu posso até te mostrar exatamente o que aconteceu nesse dia para você ver que foi o nosso único stop, mas que deu para salvar. Tá? Então eu vou vir aqui na plataforma. Deixa eu colocar aqui o setup básico. Deixa eu pegar aqui o setup em pré-market. Pode ser esse básico aqui. Não, pode ser o básico. Vai, básico. Básico. Aí, pronto, básico. Tá? O que a gente tinha aqui? Eu vou pegar aqui o replay. Vamos lá no dia 5 de setembro, que é o dia do stop. Bota para funcionar. Vamos botar aqui a hora que abriu o mercado. Cara, dá uma olhada nesse mercado aqui, né? Era todinho comprador. Mercado todinho comprador, gente. Só tinha compra no mercado, né? Era o que as gregas estavam falando pra gente aqui. Só compras no mercado. No entanto, era um mercado que tinha que vir aqui para o 585. Gente, só tinha compra nesse dia aqui. Era um mercado que era para vir para o 585. Mas quando ele perdeu o 580, ele afundou para baixo. E, de novo, faz a sua pesquisa aí, você vai ver que o que aconteceu foi
esse negócio do Tesouro Americano que quebrou a estrutura do mercado, mas que tudo bem, a gente virou a mão, porque aí a gente teve o sinal de que o mercado ia descer, né? E nessa virada de mão a gente conseguiu ainda no mesmo dia fazer 80 pontos aqui, então ainda fechamos no verde. Fora isso, gente, você pode seguir aqui todos os dias. Aí a gente passou aqui por 2 semanas que o mercado ficou devagarinho, porque ficou todo mundo esperando a decisão do FONC que teve agora no dia 17. Né? Então o mercado ficou devagarinho. Então a gente começou a fazer trades menores porque os níveis estavam mais perto, né? Então o mercado ficou encolhido. Mas mesmo assim, até agora em setembro foram 1.095 pontos aqui com apenas um stop. Tá bom? Beleza, vamos fechar isso aqui. Então aqui dá para você dar uma ideia nos resultados. Eu vou trazer aqui um pouquinho da comunidade para vocês darem uma olhada também. Não, na verdade eu vou fazer o outro caminho aqui para vocês entenderem. Quando você entrar na plataforma, né, tá aqui, ó, você vai entrar na plataforma, você vai se cadastrar, tal, depois você vai ter esse passo a passo aqui, né? Então, você vai assistir esse vídeo tutorial aqui, que está em inglês, mas você clica aqui, ó, assista em português, aí vai abrir o vídeo tutorial comigo aqui, né? O primeiro onboarding, vamos dizer, tá bom? Back to home. O 2 é como acessar a comunidade. Tem aqui um tutorialzinho só te falando como acessar, mas nem precisa ler, porque, para a verdade, para acessar a comunidade é só você clicar aqui, ó, pum, acessar a comunidade. Né? Aí dentro da comunidade você tem lá o item 3, que é assistir o treinamento. Então você tem aqui o bem-vindo, que só vai te falar, e não tem, que ia te falar só o que tem ali, mas aqui você tem os tutoriais. Nos tutoriais, cadê aqui? View course. Tá. Você tem um curso inteiro, o curso inteiro de Delta Hedging. Tá? Então olha quantas lições você tem aqui. Ah, Eric, é muita coisa. Não, fica tranquilo, porque isso aqui é escrito, tem 2 ou 3 videozinhos, a maioria é uma liçãozinha, uma provinha, uma liçãozinha, uma provinha, uma liçãozinha, uma provinha. Você vai entender isso aqui. Você precisa passar isso aqui, e isso aqui vai te consumir 2 horas. No máximo 2 horas você matou isso aqui. Mas é um conhecimento que você tem que ter, antes de entrar na sala ao vivo comigo. Tá bom? Aí, na sala ao vivo é assim, quando você estiver lá no indicador, vai aparecer um botãozinho aqui no topo, ó, né? Aqui, ó, We Are Live. Aí você clica nesse botãozinho, você vai entrar na sala ao vivo comigo e você vai ver eu lendo o mercado aqui com você, tá bom? Muito, muito fácil, mas, é muito rápido, não deu para entender. Fica tranquilo, porque quando você assistir o onboarding, né, o vídeo de onboarding, vai dar para entender tudo direitinho ali, tá bom? Aqui é a nossa comunidade, então onde você vai participar, aqui é onde a gente fala, né, todo mundo fica se falando aqui o dia inteiro, tá bom? Aqui você tem o Daily Profits, que mostra o resultado do pessoal da comunidade aqui, né, o pessoal continua compartilhando aqui, tá? O Celestino, aí você fala assim, pô, mas o cara perdeu $4.000 numa conta e 3.000 na outra. Mas ele ganhou 2.000 numa e ganhou 3.000 na outra. Mas o Celestino é um cara que opera pesadíssimo e de vez em quando ele faz umas jogadas aqui para aprovar umas contas. Então ele quebra uma conta para poder aprovar outra, tá? Mas no final da história, se a gente acompanhar um pouquinho mais dele aqui, ó, a vida dele não é muito triste não, tá, pessoal? O Celestino é um cara que ele saca na média de $10.000 por mês aqui, $10.000 por mês dos trades, tá? Tá vendo aqui, ó, né? Aqui ele ganhou 23 mil, aqui ele ganhou 15 mil, aqui ele ganhou 3, aqui ganhou 1.000. Então, quer dizer, ele não é muito triste. Apesar desse resultadozinho negativo, que é até bom estar aqui, porque você vê que às vezes tem, né? Mas é um cara que está postando que perdeu 4.000 e 3.000 aqui, mas que uns diazinhos antes ele tinha feito 23 e 15, né? E daí vai, tá, pessoal? Então você tem bastante resultado de toda a comunidade aqui, bastante gente colocando bastante coisa, né? Não é todo mundo que coloca todos os resultados, mas muita gente coloca muito resultado aqui. O Bazen está com várias contas aqui, ó, ele fez 800 tantos dólares em cada conta, então dá para ver que o pessoal realmente vai bem, né? Isso aqui é real, funciona, você vai estar acompanhando com a gente lá dia a dia, tá bom? Então, eu acho que é isso aqui. Quando você entrar na comunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é vir nos tutoriais, vai abrir diferente para você, vai abrir o curso aqui, ó, né? Tá vendo esse meu botãozinho de contínuo aqui, ó? Você precisa clicar nele, vai estar iniciar. Você clica em iniciar, porque vai estar um monte de cadeadinho aqui, ó. Para destravar, você precisa clicar em iniciar, tá bom? Veja os tutoriais. E aí é isso, basicamente é assistir o onboarding, assistir os tutoriais. Vamos voltar lá aqui para o nossa home aqui. E aí depois é participar todo dia na sala ao vivo. É isso. Assistir o primeiro vídeo, acessar a comunidade,
ver os tutoriais e se preparar para estar comigo ao vivo lá no dia seguinte, tá bom? Na segunda-feira, terça, quarta, sei lá quando é que você vai comprar isso aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Basicamente é isso aí. Bom, essa é a Quantico Cap. Dentro do indicador, você tem aqui o layout básico, que eu acabei de configurar para vocês aqui, mas aí você tem vários outros indicadores, você tem vários outros layouts para tudo quanto é tipo de tamanho de tela, mas a gente recomenda que você comece com o básico e que me acompanhe na sala ao vivo, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Aí na sala ao vivo vai aparecer um botãozinho aqui, ó, estamos ao vivo, né? Em inglês é comigo, em português é com o Rafa. Então, se você tiver dificuldade de entender o inglês, você vai clicar aqui e vai assistir a sala ao vivo do Rafa. Se você quiser assistir em inglês, você vai clicar aqui e vai assistir comigo em inglês. Aqui é português, aqui é inglês, tá bom? Tem para todo gosto. Beleza. Vamos continuar a nossa apresentação aqui então. Bom, bônus é operar comigo ali, lado a lado, todo dia, que é um dos melhores. Você vai estar operando o Nasdaq Day Trade com um dos caras que, se não for o melhor, é um dos melhores analistas de Day Trade da Nasdaq do mundo. Então, cara, é um baita big deal. Custo. Custo é o seguinte, que eu quero que você pense em custo. E me fala, quanto é que custa você não ter esse sistema? Quanto é que está custando para você operar hoje? Esse é o custo que você tem que avaliar. O valor, o que é valor? O que ele significa para você? O valor não está nas ferramentas nos nossos indicadores, tá? Mas como a sua vida vai mudar quando você for um trade consistente. Qual é o valor que você dá para ser um trade consistente? Imagina que você está indo dormir sempre pensando em o que você vai fazer amanhã no mercado, qual o indicador que você vai usar, qual é a estratégia que você vai usar, o que você, né? Você esquenta a cabeça, você fica pensando nisso o tempo todo. Eu sei, porque eu também já estive no seu lugar, né? Acabou isso, cara. A partir do momento que você entender a Quantico Cap, você nunca mais vai pensar em trade. Você só vai entrar lá, ler o mercado, executar, fechar o computador, um abraço. Você não precisa estudar mais, você não precisa, cara. Você pode até estudar, você pode buscar informação, mas simplesmente para ter crescimento profissional, pessoal, e tudo bem. Mas você não precisa se preocupar com qual é o indicador, qual é o trade, qual é o sistema que você vai usar amanhã, porque esse método aqui acabou. Então, o valor que eu estou te oferecendo é mudança de vida e paz de espírito. Tá? Agora, o preço sim, o preço é $200 por mês. Tá? E eu coloquei aqui com surpresa, porque vira e mexe a gente tem um tipozinho de promoção que a gente dá alguma coisinha a mais, um presentinho que você só vai descobrir na hora que você estiver pagando, porque muda. Tá? Então, eventualmente, o pessoal que é brasileiro, que está no Brasil, porque a gente consegue identificar o IP, consegue identificar se o cara está usando VPN, consegue identificar o endereço do cartão, um monte de coisa. O cara que está no Brasil, às vezes ele tem um descontinho aqui nessa mensalidade, porque né, o irmão brasileiro, o dólar tá matando os caras lá, o real está muito fraco, então a gente dá, às vezes, uma boiada para o pessoal do Brasil, oferece um desconto. Muitas vezes, que nem, por exemplo, agora, atualmente eu sei que a gente está com uma promoção que quem entra no plano trimestral ganha uma mentoria grátis no Brasil ali com o Rafael. O Rafael é um baita trader com mais de 10 anos de Nasdaq e opera usando a Quantico Cap. Quando ele conheceu a Quantico Cap, mudou tudo lá para ele. E está muito bom. O Rafael está praticamente lucrativo o ano inteiro. E ele tem uma mentoria, ele tem uma sala ao vivo, ele tem algumas coisas que ele faz usando a Quantico. Então, quem comprar o plano trimestral vai ganhar ali uma mentoria com o Rafa. Isso hoje. Eu não sei se o dia que você for assistir esse webinar também vai ter, mas você só vai descobrir na hora que você for pagar qual é a promoção da vez ali. Tá bom? Beleza? Beleza. Nos Estados Unidos, mesmo que você seja brasileiro, se você está comprando nos Estados Unidos, também, se você comprar o plano trimestral, você vai ganhar uma mentoria comigo. Aí é 1 hora comigo, 1 hora e meia. Quando for necessário, a gente vai ficar junto ali, nós vamos marcar uma mentoria. Aí é eu e você, mentoria individual. É diferente da mentoria do Rafa, tá? Então, sempre tem alguma coisa a mais que a gente oferece para o pessoal ali que eles vão descobrir na hora de pagar, tá bom? Próximos passos. Se inscrever na quanticocap.com. Tá? quanticocap.com, assistir o vídeo de onboarding, entrar na comunidade, assistir os tutoriais ou o curso, providenciar uma conta demo, que pode ser em qualquer lugar, Tradeovate, NinjaTrader, Webull, Apex, né, qualquer broker, e participar das lives todos os dias às 9h15 da manhã no horário de Nova York, tá bom? Perguntas. Quanto tempo leva para assistir todos os tutoriais? Muito menos do que 4 horas você vai conseguir ver todos os tutoriais, o curso, tudo.
tá? Muito menos do que isso. Quanto tempo leva para aprender o sistema? Na média, o pessoal aprende a operar o sistema em uma semana, ali comigo na live ao vivo. Tem gente que aprende no primeiro dia, mas a média é uma semana para todo mundo realmente entender, tá? Qual o tempo médio para ser lucrativo com o sistema? A média é menos de um mês. Em menos de um mês, o pessoal já está ganhando dinheiro. Lembrando que você pode muito bem fazer dinheiro no primeiro dia, mas eu não posso te prometer isso porque depende de como você vai gerenciar o seu trade. O sistema funciona, o sistema vai funcionar para você no primeiro dia, mas a gente tem que ver como é que você vai operar nesse primeiro dia, tá? Até você pegar a manha de ler e tal, você vai levar uns diazinhos, mas em menos de um mês você já está lucrativo. É muito complicado aprender? Não, não é. É diferente, mas não é complicado. Com certeza você vai conseguir, porque nós estamos falando em ler 3 indicadores, tá bom? Tem suporte? Tem suporte via e-mail, nós temos a nossa comunidade, a gente tem tutorial, a gente tem treinamento que acontece um fim de semana sim, um fim de semana não, a gente tem lives acontecendo no mercado e tem o meu WhatsApp também. Então, quer dizer, não tem como você, né, ninguém vai sumir. A gente está no e-mail, a gente está na comunidade o dia inteiro, eu gravei tutoriais para você, eu gravei curso para você, a gente tem treinamentos ao vivo para pelo menos um fim de semana por mês a gente tem um treinamento de 4 horas ao vivo. A gente tem as minhas lives todo dia e eu te dei o meu número do WhatsApp. Então, porra, se isso não é suporte, eu também não sei o que é, tá? Plano de negócios. Dia 1, assista todos os tutoriais e o curso. No dia 2, você já deixa tudo pronto e configurado conforme o vídeo de onboarding para começar a operar. Na primeira semana, você já está seguindo o trade ao vivo que eu estou fazendo ali numa conta demo. Na semana 2, você já tenta encontrar o setup sozinho e você vai confirmando comigo ali na live ao vivo. Né? Live ao vivo não, né? Na live. Na semana 3, você já vai fazer a sua própria leitura antes da minha, mas você vai ficar me ouvindo para ver se as nossas leituras estão batendo. Na semana 4 e 5, você já vai começar numa conta real com posições pequenas. E na semana 6, você já começa a aumentar suas posições. 6 semanas para você estar ganhando uma graninha legal com esse sistema aqui. Lembrando que aí, no caso, você aprendeu um negócio que dá para levar o resto da vida. Não é um sistema que muda, não é um sistema que funciona hoje e não funciona amanhã. Essa é a estrutura de mercado que funciona sempre, sempre vai funcionar. Então, a partir do momento que você aprender, nós estamos fazendo uma programação aqui que em um mês você aprendeu, você já está operando grana e já está fazendo dinheiro aí, tá bom? Então é isso, gente. Sem enrolação, direto ao ponto, eu entreguei para você os 6 setups do Market Maker, expliquei o que é o Market Maker, expliquei como é que funciona a estrutura de mercado, eu te expliquei por que a gente olha para opções para entender o que o Market Maker vai fazer no futuro, expliquei para você que o Market Maker sozinho é maior do que o mercado de futuros inteiro, então seguindo o head dele o mercado vai mexer, mostrei para você que com os nossos setups, muito antes do negócio acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Falei para você que eu vou estar operando ao vivo ali com você todo dia de manhã, que eu vou estar fazendo em inglês, mas tem outra pessoa fazendo em português, que também tem os treinamentos, e se você tiver um pouquinho de boa vontade e propósito, você vai aprender esse negócio e operar que nem um profissional. Aqui está o meu número de WhatsApp de novo, tá? Mais 407-748-3043. Pode me mandar mensagem no WhatsApp. Se você entrar na Quantico Cap e é brasileiro, manda mensagem no WhatsApp, porque a gente tem um grupo de brasileiros onde está todo mundo lá e a gente... um acaba ajudando o outro, faz umas perguntas, às vezes eu estou operando ao vivo, o cara tem que fazer uma pergunta, então ele pergunta no grupo, porque eu não posso responder. Todo dia no grupo de brasileiros eu mando uma leitura do que aconteceu no mercado, quais foram os setups e o que todo mundo deveria ter feito, né? Então esse grupo aqui é muito interessante. Se você entrar na Quantico Cap, me avisa. Se você tem dúvida, me manda mensagem, se você não entendeu alguma coisa, manda mensagem, e é basicamente isso aí, pessoal, tá? Eu te mostrei o que é. Agora você vai definir se faz sentido para você ou não. O objetivo não era te ensinar, porque não dá para eu te ensinar isso em um webinar de 1h30, tá? Mas eu consigo te ensinar isso em uma semana. Uma semana você vai aprender esse negócio aqui. E aí, meu amigo, é só você continuar com disciplina, controle emocional. Eu posso ter o melhor sistema do mundo, mas se você não tem disciplina e controle emocional, não há sistema que vai funcionar. Mas com o meu sistema, se você tem disciplina para seguir o setup, operar o setup e parar de operar na hora que você fez lá seus 40, 50, 100 pontos, ou então na hora que o dia pegou o alvo, o dia completou um setup, daqui até aqui, acabou, um abraço, tá lindo, cara. Você não precisa mais nada do que isso e você vai começar a fazer dinheiro nesse mercado com
consciência, com razão, com confiança, a sua vida vai mudar completamente porque você não está mais apostando, você está operando um mercado que você está lendo. Você está lendo a posição institucional, você está lendo a situação do market maker, você está lendo o que ele é obrigado a fazer, você está vendo os números, os níveis, você só vai operar em direção a esses níveis. É operar mercado com convicção. É completamente diferente de leitura gráfica, leitura de fluxo, essa coisa toda. Tá bom, gente? É assim que a gente opera no banco, é assim que a gente opera o sistema institucional, tá bom? Foi um prazer, muito obrigado pelo seu tempo e espero que a gente venha a operar junto. Novamente, se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp. E é isso. Muito sucesso para nós. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.